Galera, a gente tá ligado que essa pandemia tá fazendo todo mundo se questionar, muitas perguntas estão sendo feitas, mais rápido do que as respostas chegam. Tá todo mundo perguntando: quando que isso vai acabar? Quais mudanças virão? Como será o mundo pós-pandemia? Bom, a ciência consegue nos dar algumas estimativas. Aliás, como é que vai ser a ciência depois que essa pandemia acabar? E como então fica a ciência, né? O que vai acontecer no mundo científico pós-pandemia? Embora seja muito difícil a gente realmente prever como as coisas vão acontecer, a gente pode olhar para o passado e observar o que aconteceu após as outras pandemias que a gente teve. Então, a última grande pandemia antes dessa atual que a gente teve foi a de 1918 de gripe. Naquela época, a gente nem sabia que a gripe era causada por um vírus, a gente achava que ela era causada por uma bactéria. E isso levava a um tratamento totalmente errado de como a doença deveria ser tratada. A partir daquele momento em que a gente viu que a gente tinha uma doença muito grave que poderia matar muitas pessoas, a gente passou a ter pesquisas a respeito dessa doença. Então, hoje a gente sabe muito sobre o vírus influenza, a gente tem vacinas desenvolvidas especificamente para ele, a gente tem medicamentos desenvolvidos especificamente para ele, a gente tem diversos conhecimentos acumulados sobre esse vírus que resultaram em conhecimentos para outros vírus também. Depois de 2009, que foi a última pandemia que a gente teve nesse nosso século, a gente observou avanço no diagnóstico do vírus, novos medicamentos sendo estudados e fabricados, a vacina foi produzida muito rápido, então a gente espera que agora, com essa pandemia de coronavírus, a gente amplie também o conhecimento sobre o próprio vírus, que era algo que a gente não tinha. Os coronavírus, eles são vírus que a gente descobriu há pouco tempo, e esse daqui a gente nunca tinha visto antes, então a gente espera ver tanto mais conhecimento sobre o vírus, quanto também melhora nos testes de diagnóstico, melhora no tratamento, desenvolvimento de vacinas. Todos esses avanços científicos vão acontecer e eles vêm acompanhados por diversos outros avanços, principalmente na desburocratização do compartilhamento de dados, por exemplo. O genoma, o material genético do coronavírus, ele foi sequenciado em janeiro e ele foi disponibilizado para o mundo inteiro muito rápido. Isso é super importante. A gente espera, inclusive, que mais plataformas onde isso pode ser feito sejam criadas para que o compartilhamento de dados entre os cientistas do mundo todo e essa cooperação científica entre os cientistas aumente. Outra coisa que a gente espera é que os congressos científicos adquiram muito mais um caráter virtual do que o formato tradicional presencial que eles sempre tiveram. Porque congressos científicos são reuniões onde a gente vai para discutir os últimos avanços daquela área de conhecimento, e são muitas pessoas envolvidas em lugares fechados por muito tempo. Então, se a gente estava falando de um cenário onde a gente não tem um controle sobre o vírus, isso fica bem complicado. Um congresso da minha área, por exemplo, que aconteceria em agosto em San Diego, nos Estados Unidos, acabou de me mandar um e-mail dizendo que o evento foi transferido para um evento virtual, totalmente gratuito e online. E isso, inclusive, deve aumentar o número de pessoas que participam desses eventos, porque muitos cientistas, às vezes, não têm o dinheiro, a verba necessária para fazer essas viagens e participar dessas reuniões. Então, isso pode ser um ponto bem positivo do mundo pós-pandêmico na ciência. E, por fim, a gente pode até achar que as pessoas vão ter mais confiança, vamos dizer assim, na ciência, né? Que a ciência vai ganhar mais credibilidade, mais protagonismo, mas isso nem sempre é verdade. A gente costuma ter uma memória histórica muito curta de lembrar o quão importante é a ciência na nossa vida e o quão importante ela é para avançar o nosso conhecimento e tirar a gente de uma pandemia. Então pode ser que daqui a muito pouco tempo a gente esqueça todo o papel importante dos cientistas nesse momento. E um outro aspecto é que nem todo país vai ter o discernimento do quão importante é a ciência e do quão importante é o investimento na ciência. Cada país vai lidar de uma forma diferente com isso. Pode ser que em alguns países eles reconheçam o papel que a ciência teve em fazê-los sair da pandemia de uma forma estratégica e rápida e segura e aumentem o investimento, como é o caso da Alemanha. A Alemanha, inclusive, planeja investir mais de 17 bilhões de euros na ciência. Mas, por outro lado, a gente pode ter países que achem que existem outras prioridades e que a ciência não é uma delas, o que é um erro, porque é a ciência que vai fazer, inclusive, evitar que novas pandemias aconteçam, e cortem a verba da ciência. Já tem uma notícia da Austrália que mostra que 7 mil empregos de cientistas estão em risco porque o governo talvez não mantenha o financiamento nessas áreas. Então a gente vai ter balanças diferentes de acordo com cada país. Mas, de forma geral, o que eu espero é muito mais avanço científico,
muito mais cooperação científica entre os cientistas do mundo todo e muito mais reconhecimento para o valor e para a importância de uma ciência, não só em momentos de pandemia. Bom, isso tudo que a Laura falou é uma estimativa do que a gente acha, né? Nós que somos da área, achamos que vai acontecer na área da pesquisa científica, porque é isso que a gente sabe falar. Mas existem várias áreas diferentes, com muitas mudanças, muitas variáveis, muita coisa que pode mudar. Será que tem como prever tudo isso? Por exemplo, o que vai acontecer na área da educação, no ensino das escolas? O que vai acontecer na área da propaganda? O que vai acontecer na área de produção de conteúdos para o YouTube, por exemplo? O que vai acontecer na comédia? E para discutir um pouquinho disso, a gente chamou uma galera gabaritadíssima para comentar o que cada um acha que vai acontecer na sua respectiva área de atuação. E isso só foi possível graças ao contato que a gente tem por estar dentro do Science Vlogs Brasil. Se você não sabe o que é o Science Vlogs Brasil, é um selo para certificar cientificamente os conteúdos produzidos no YouTube. Então, todos os canais que tem o selo são canais que prezam pelo conteúdo científico. Tem 60 canais no Science Vlogs Brasil atualmente. Aconselho você dar uma zapeada pelos canais aí. Veja lá o que você curte no Science Vlogs, tem vários assuntos, tem paleo, tem física, tem química, tem história, mano, da hora. Vá lá ver que é da hora. E graças a gente estar inserido ao Science Vlogs Brasil, a gente tem contato de muita gente bacaníssima. E a gente chamou a galera aqui para comentar o que eles acham que vai acontecer, cada um na sua área de atuação. Estão preparados? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Loz, do Ciência Todo Dia. E o que eu acho que já mudou e que vai continuar mudando, tanto na produção de conteúdo no YouTube quanto na própria sociedade em geral, é que eu acho que cada vez mais as pessoas vão sentir a necessidade e aproveitar conteúdos educacionais e de criadores de conteúdos sérios em todas as plataformas. Então, eu acho que universidades vão cada vez mais utilizar ensino à distância. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter ótimos cursos de diversas áreas feitos no YouTube e em todas as outras plataformas possíveis. E eu acho que talvez um dos reflexos mais positivos, eu poderia dizer até, que vão ficar com a gente por muito tempo, eu espero que para sempre, depois dessa pandemia ou até durante ela, é que as plataformas eu acho que vão começar a ativamente valorizar conteúdo científico bom, válido e confiável e vão cada vez mais punir criadores de fake news e coisas que não são comprovadas cientificamente, eu diria. Então, o futuro nessa parte vai ser bastante interessante de acompanhar e eu acho que nós temos bastante história para ser feita no futuro. Olá! Ana me perguntou, né, o que a gente acha que vai mudar na produção de conteúdo para a internet com a pandemia. Vai aumentar a concorrência, porque vários artistas, vários cantores descobriram a internet finalmente, descobriram o YouTube, por exemplo, depois de uma década, e perceberam o poder da internet, perceberam que dá para fazer uma live e alcançar 10 vezes mais pessoas do que um show, né? Você lota estádios e estádios numa live. Então, com certeza, as pessoas não vão parar, vão instrumentalizar a internet, o entretenimento vai mudar e vai ficar mais abrangente, né, do que normalmente a gente vê. Com certeza isso vai perdurar depois da pandemia. Foi uma descoberta que foi feita agora por esse segmento e que isso deve durar. Agora, eu não sei, as coisas tendem a se acomodar, a entrar no equilíbrio, né? Eu não sei o impacto disso para quem já é produtor de conteúdo. Eu acredito que a gente vai ter que lidar com a concorrência, mas também, quando aumenta a concorrência, aumenta o interesse, aumenta o dinheiro que circula, né, nesse mercado. Então, é sempre muito prematuro a gente querer palpitar. Acho que é o momento de observar os movimentos. A gente viu o mercado de tecnologia crescer muito, as pessoas investirem em computador, investirem em microfone, pessoas que se organizaram para trabalhar de home office, fazer videoconferência de casa, as pessoas investiram, adquiriram equipamentos, e isso pode se tornar uma ferramenta de produção de conteúdo também. Talvez a gente tenha aí uma expansão, não sei. Vamos observar. Oi pessoal, meu nome é Caio Dalacqua, eu sou colaborador na Scientific American Brasil e diretor do VSaber, e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre o que eu acho que vai mudar na minha área de trabalho após essa pandemia. Bom, eu trabalho com divulgação científica e há bastante tempo tenho notado uma espécie de crescente aí na valorização desse tipo de atividade.
provavelmente por conta dos cortes que têm acontecido na ciência brasileira aí nos últimos anos. Mas acontece que, com a pandemia, eu acho que isso vai se intensificar ainda mais, essencialmente por 2 motivos. Motivo número 1, a gente está vendo que, de fato, uma má comunicação pode matar pessoas. Tem uma galera aí tomando coisas achando que isso vai resolver a situação, sendo que a gente sabe que, de fato, não vai. E tomar esses negócios pode ter consequências gravíssimas, como a gente vê aí em vários noticiários, em vários estudos, etc. E motivo número 2 é que muita gente está tendo que trabalhar em casa e produzir conteúdo para a internet, por exemplo, professores universitários, cientistas, etc. E esse pessoal está vendo que, de fato, esse trabalho de você produzir conteúdo para a internet em alta qualidade é complicadíssimo. Portanto, eu acho que vai acabar existindo uma maior empatia, digamos assim, por profissionais que fazem esse tipo de trabalho cotidianamente. Então é isso, eu espero que após a pandemia a gente consiga enxergar que divulgadores científicos são essenciais para a sociedade, assim como cientistas, assim como profissionais da saúde, assim como jornalistas e uma série de outros profissionais que a gente precisa para manter tudo acontecendo. Certo? É isso, fiquem bem e vamos sair dessa. Eu recebi uma das tarefas mais difíceis, prever o futuro. E assim, não tem um modelo matemático que nos ajude nesse instante, né? Porque eu não sei nem que variável que a gente colocaria para tentar avaliar um rolê desse. Então eu espero que no final disso tudo a gente dê muita risada. Bom, eu sou a Julia Jacode, conhecida por aí também como a Matemaníaca. E eu vou acabar restringindo a minha previsão para um cenário pós-pandemia no cenário educação, porque eu sou formada na licenciatura, eu atuei como professora por vários anos. Eu espero do fundo do meu coração que as reflexões que a gente está tendo nesse período virem ações, porque já era urgente a necessidade de atualizar a sala de aula, de repensar na formação dos professores, reavaliar as práticas que a gente tinha dentro de sala de aula. Mas hoje, com o que a gente está vivendo, é urgente, é pra ontem. Eu espero que a gente viva uma nova sala de aula, uma sala de aula que as tarefas que a gente faça seja imprescindível estar juntos, que o coletivo seja estritamente necessário. Eu espero que o ato de avaliar seja revisto, porque afinal, como, o que, por que a gente está avaliando? Se hoje a gente não consegue enfileirar nossos alunos, colocá-los sentados individualmente, em silêncio, supostamente escrevendo tudo aquilo que eles sabem, então quer dizer que a gente não está avaliando? Eu espero que a gente volte disso tudo com uma educação que nos ajude a pensar, e não que nos ensine a obedecer. Afinal, estar longe deixa evidente o que a gente precisa fazer quando a gente está perto. E eu espero que a gente volte a estar perto com mais qualidade. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Pessim, sou comediante stand-up. Pra quem é do meio sabe, calor humano é muito legal, muito bom e é essencial pra comédia. Bom, como o pessoal falou aí no vídeo, eu não sei. Eu conversando com os meus amigos comediantes através de videochamada, não tenho noção nenhuma do que vai acontecer. Sabe, com a comédia, com o entretenimento. Rafinha Bastos até falou num vídeo dele, rir não é essencial. O essencial é comer, né, pra você sobreviver. Cara, concordo demais com ele, mas depois disso, como que vai ser? Né? Nós do entretenimento, da comédia, teatro, shows, fomos os primeiros a parar e acredito eu que infelizmente vamos ser os últimos a voltar, por causa da aglomeração de pessoas. O pessoal da música faz live, porra, música é muito top, você consegue estar escutando a música e conversando, eles precisam do calor humano também, mas a comédia, você precisa prestar atenção na piada. E fazer comédia através de live eu acho muito complicado, porque o essencial é o público. É o que falta. Esse calor, né, na hora de rir, a risada é o nosso combustível, é o termômetro aí para ver se você consegue entrar em determinado assunto, continua nele, vai na interação ou não vai. Então, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que, depois disso tudo que gerou essa quarentena, ansiedade, loucura, eu acredito demais mesmo que o pessoal vai estar sedento, sabe? Tipo, eu preciso rir, eu preciso achar como que fala essa palavra mesmo? Um caminho, sei lá, eu preciso desbloquear, limpar, preciso me divertir um pouco, porque o que passou foi pesado. Dentro dessa quarentena, tipo, eu tive um ataque de ansiedade. Aconteceu comigo, né, que a gente tem um olhar um pouco mais de, digamos que, cômico da vida. Faço piadas com coisas que minha família já passou, brinco comigo, deu pra ver que eu sou um pouco preenchido.
Então eu pensei, pô, eu que tenho a cabeça, digamos que alegre, tive isso. Imagina uma pessoa que não tem um olhar cômico, não tem um olhar cômico para situações, para tentar superar isso aí. Cara, isso é perigoso demais. Então eu acho que quando isso passar, liberar, voltar, gradativamente, o pessoal vai estar sedento, vai estar querendo comédia, querendo entretenimento e querendo se divertir, para colocar um pano em cima um pouco disso, sabe? Não vai dar para cobrir tudo, mas a gente vai estar lá tentando trazer de volta a alegria pro pessoal. A gente acredita e confia que o pessoal depois disso tudo vai estar com muita sede de alegria, vontade de rir e se divertir. E nós vamos estar preparados para isso. Muito obrigado, valeu, falou, tchau. Bom, o que muda com a pandemia no mundo das marcas e do consumo? O que a gente está vendo é uma digitalização de emergência. Todo mundo está tendo que aprender a fazer muitas coisas pela internet, pelo celular, pelo computador. Isso provavelmente vai fazer uma digitalização do consumo. Você vai se acostumar a pedir muito mais coisa pela internet, você vai acostumar a fazer pagamentos, uma série de coisas pela internet. E aí, aquelas pequenas marcas que dependiam do movimento, aquela pequena lanchonete, aquela loja de caneca, de roupa, que basicamente vivia de você passar, olhar a vitrine e resolver entrar, essas marcas vão ter que aprender a estar presente na internet. Então é todo um aprendizado para uma série de marcas pequenas sobre como é que você pega toda a força que você tinha de uma fachada e você passa a ter que estar presente na internet, como é que as pessoas navegam, como é que as pessoas descobrem novas marcas. Eu acho que isso vai afetar profundamente os pequenos e médios. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, aluna do último ano de Psicologia na Universidade Mackenzie aqui de São Paulo. Fui convidada para falar um pouquinho sobre como a psicologia acredita que as relações humanas vão ficar daqui para frente, né? Depois da pandemia. A primeira coisa a se dizer, importantíssima, é que nós da psicologia não fazemos previsões, no sentido astrológico da palavra, né? Então a gente não é uma ciência exata o suficiente para conseguir fazer projeções, assim como a matemática. E a gente também não vai fazer previsões aqui, porque eu corro muito mais o risco de falar o que eu gostaria que acontecesse do que o que realmente pode acontecer. Então o que a gente vai falar hoje é sobre aquilo que a gente já sabe, que a gente já estudou, e como isso pode se aplicar para a situação que a gente está vivendo. Toda situação de crise acarreta diferentes tendências de comportamento, né? Dependendo do grupo em que você está. Existem grupos em que o comportamento pró-social ele é muito desenvolvido em épocas de crise. Então, por exemplo, quando a gente observa deslizamentos, enchentes, são aqueles grupos que vão fazer doações, vão se mobilizar para arrecadar mantimentos, roupas para as pessoas que necessitam. Então hoje a gente pode observar isso com pessoas que estão se mobilizando para levar água e sabão para a população que precisa, fazendo doação de álcool em gel. Por outro lado, a gente tem também populações que desenvolvem uma tendência agressiva, né? Então se fecham no seu próprio grupo e tentam achar do lado de fora um culpado para a situação que estão vivendo. Então a gente observa hoje pessoas que tendem a achar uma etnia culpada pelo vírus, uma pessoa específica culpada pela crise econômica. Diferentes crises a gente já observou esses cenários, muito provavelmente isso vai continuar acontecendo. Tenho me perguntado muito também se a psicologia acha que as pessoas vão ficar mais próximas, vão continuar a beijar e abraçar, ou se elas vão ficar mais frias e não ter mais contato físico com as outras pessoas. Isso muito provavelmente depende mais de como as pessoas já se comportavam antes e como elas estão encarando a quarentena agora, né? Então não tem uma regra geral, se a população inteira vai ficar mais fria ou mais calorosa depois disso. Então até uma piada com a gente, né, que a gente sempre responde tudo com depende, mas quando se trata de uma população inteira e de uma situação tão complexa como essa, realmente depende. Oi Ana, oi Laura. Sinceramente, eu acho que as pessoas não vão melhorar muito seus hábitos de higiene depois dessa pandemia. Primeiro porque as pessoas não estão nem respeitando a quarentena direito, e segundo que eu acho que não é muito clara a relação de custo-benefício da higiene para evitar o coronavírus. Quando você coloca um cinto de segurança, por exemplo, é uma coisa muito clara que se você bater o carro, o cinto de segurança vai te segurar. Então as pessoas colocam porque é óbvio. Ou se você beber e dirigir, é muito claro que bêbado você não consegue dirigir muito bem. Agora, lavar a mão tá tirando mesmo o vírus da mão? Então, como a gente não consegue ver o vírus, é uma coisa muito abstrata, eu acho que as pessoas têm dificuldade de aderir a nessas novas regras de higiene. Não é uma regra nova exatamente, mas é lavar melhor as mãos, por exemplo. A máscara eu acho um pouco diferente porque a máscara tem uma questão social.
Você vê as pessoas na rua de máscara, você está mostrando para as outras pessoas que você está se protegendo, você também está mostrando que você está protegendo as outras pessoas, né? O que é mais forte ainda. É uma ação altruísta. Então, se todo mundo tiver consciência de para que serve a máscara, se alguém sair na rua sem máscara, todo mundo vai olhar feio e falar, pô, você não está protegendo os outros? Você não está me protegendo? Você está me colocando em risco sem máscara. Então, acho que a máscara pode ser um hábito que fique um pouco mais de tempo. Agora, lavar a mão é uma coisa que a gente já deveria fazer, não faz direito, e que ninguém vê, né? Se eu lavei a mão ou não, você não sabe. Então, não é uma coisa que dá pra gente mostrar pros outros que fez. Vamos ver se minha opinião tá certa, porque é só um chute. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer de verdade. E aí, vocês curtiram esse tipo de vídeo? Eu particularmente gosto de ouvir as pessoas falando da sua própria área de expertise, né, digamos assim. Bom, lembrando, pessoal, que esse foi um vídeo de compilado de opiniões. São as impressões que as pessoas têm nas suas respectivas áreas de atuação, e também esse vídeo não tem intenção de bater o martelo em nada. Ah, vai acontecer isso depois da pandemia. Não, é tudo no achismo, até porque ninguém tem a resposta, porque ninguém voltou do futuro pra contar e ninguém deu uma bola de cristal, né? Mas se você gostou desse vídeo, a gente pode fazer um parte 2, chamando mais um monte de gente topperson, por exemplo, Drauzio Varela, Maíra Medeiros, Pirula, Slow. Eu não garanto conseguir, mas eu garanto tentar. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo com mais gente legal, deixa aqui nos comentários #famosos, que aí eu vou saber se vocês querem ou não esse tipo de vídeo, se vocês gostaram ou não desse tipo de vídeo, e a gente tenta fazer uma parte 2 aqui. É isso, pessoal, não esquece do like, e se você não for inscrito, eu vou puxar seu pé à noite. Tchau!